Bom dia, turminha! Mais um Revisando e hoje nós vamos falar sobre o adjunto adnominal. O adjunto adnominal é um termo acessório da oração. O que é um termo acessório? É aquele termo que ele não é parte da estrutura sintática da oração, ou seja, eu posso retirá-lo, que não vai ter prejuízo no sentido da oração, da frase. Porém, com ele, eu tenho mais detalhes, mais informações na minha frase, na minha oração. E ele tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo. Então, sempre o adjunto adnominal, ele vai caracterizar ou determinar o substantivo na frase, na oração. Isso pode ser feito através de artigos, adjetivos e outros elementos que desempenham a função adjetiva. Então, gravem isso, ó. O adjunto adnominal é um termo acessório. E quais são eles? Os artigos, adjetivos e qualquer outro elemento que desempenhe a função adjetiva. Vamos para o exemplo? As melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Nós temos aqui uma oração. E nessa oração, nós temos os termos essenciais, como nós já estudamos em revisando anterior. As melhores receitas, nós temos o quê? Um sujeito. Qual o núcleo desse sujeito? É a palavra principal do sujeito, receitas. O as e melhores são chamados de adjuntos adnominais, né? Por quê? Porque eles caracterizam ou determinam o substantivo receitas. O as é um artigo, ele vai determinar a receita. As receitas, né? Poderia ser umas receitas, mas nesse caso ele determinou e não indeterminou. Melhores, nós temos aqui um adjetivo, melhores. Melhores, ele vai o quê? Caracterizar a receita. Que receitas são essas? As melhores. Então, nós temos também nessa oração um predicado. O predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito, como nós já estudamos. E no predicado, nós temos o quê? Um agente da passiva. O que é o agente da passiva? É esse termo aqui, pelos nossos avós. Então, as melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Foram deixadas, nós temos uma locução verbal aí, né? Que são dois verbos com a função de um. E nós temos um agente da passiva, ou seja, aquele que praticou a ação, mas não está como sujeito, né? Então, as melhores receitas é o sujeito, mas quem praticou essa ação foi o agente da passiva. As receitas foram deixadas pelos nossos avós. Eu poderia inverter essa frase, colocando assim: nossos avós deixaram as melhores receitas. Por isso que se chama agente da passiva, porque é o que praticou a ação, mas está no predicado, não é o sujeito. Qual é o núcleo desse agente da passiva? A avós. E esses avós, eles têm seus adjuntos adnominais, que é o pelos que é a junção do por mais o os, né, que dá uma contração e formou aí um adjunto adnominal. O por mais os, que seria por os nossos avós, mas nós não falamos assim, nós falamos pelos nossos avós. Então, traz uma contração aí. Nossos, nós temos aí o nossos, que é um pronome adjetivo, também um adjunto adnominal de avós. Por que adjunto adnominal? O as, o melhores, o pelos, os nossos. Porque eles são acessórios desses substantivos de receitas e avós. Como vemos, um único substantivo pode ser caracterizado ou determinado por vários adjuntos adnominais. Nesse caso, o as, como eu disse agora há pouco, o melhores, o pelos, os nossos,
são adjuntos adnominais. Eu estou enfatizando aqui para vocês poderem fazer os exercícios que seguem no link aí. Não esqueçam de fazer o exercício. Lembrando, adjunto adnominal é um termo acessório, não é um termo integrante da oração, é um termo acessório. Beijinho e até o próximo Revisando!